Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e hoje nós vamos para o capítulo 6, o 6º capítulo. E é o capítulo que chama o Cristo Consolador. Esse capítulo, só fazendo um apanhadozinho, vocês se lembram, no capítulo anterior, no 5º, falou-se das bem-aventuranças. E até o 10º fala-se das bem-aventuranças. O 6º faz uma pausa, um hiato nessas bem-aventuranças, para que se fale do consolo, que é o Mestre, e depois Kardec continua falando de todas as bem-aventuranças. Então vamos ver o que é o Cristo Consolador. Ele é dividido assim: o jugo leve, o Consolador prometido, e na instrução dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade. Não é um capítulo longo, é um capítulo relativamente curto, com essas 3 divisões. O que ele tem de interessante, que difere dos demais capítulos, é aqui, na instrução dos Espíritos. Na instrução dos Espíritos, em todos eles praticamente, vários Espíritos vêm nos falar. Vários Espíritos, São Luís, Emmanuel, uma rainha de França, vários, o bispo de Havre, então vem nos dar as instruções, as informações que necessitamos para seguir adiante. Aqui, na instrução dos Espíritos do 6º capítulo, só um Espírito assina. E o Espírito que assina é o Espírito Verdade. Tem 3 tópicos que ele nos fala na instrução dos Espíritos, mas somente ele é que vem nos falar, nos vem ensinar. Então, continuando, vamos saber o que é o jugo leve. Então, primeiro ensinamento de Jesus: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Mateus quem traz esse ensinamento. Dá para perceber que esse ensinamento de Jesus já é o ensinamento de: olha, eu te ajudo a carregar o fardo. Por mais difícil que esteja, você não está sozinho, eu estou cuidando de você. Então, é bem isso, nesse resumo, o que o Mestre quer dizer: vem para mim, todos vocês que estão cansados, que estão carregados, que estão com fardo pesado, que estão tristes, porque eu vou ajudar. E aquilo que eu peço em troca é o meu jugo e o meu fardo, que é muito suave, que é muito leve. Então, é um capítulo que vem nos mostrar, começa a mostrar a esperança, né? A esperança. E vamos ver então o que a gente pode comentar sobre isso. Capítulo anterior, como eu falei, começou nele, né? As bem-aventuranças, e é bem-aventurado o aflito. E esse capítulo anterior, o 5º, ele é o maior capítulo do Evangelho, porque na terra todos tendes aflição, né? E é o capítulo que fala que se você bem seguir os ensinamentos e sabendo sofrer, você será bem-aventurado. Como eu falei há pouco, o 6º faz uma pausa nas bem-aventuranças e coloca o quê? Coloca o Cristo Consolador. Por quê? Porque quando eu estou sofrendo, eu preciso de consolo, eu preciso de alento, eu preciso de colo. E é esse o capítulo que vem falar para nós desse colo que é o Mestre. Esse, então, é o capítulo da esperança, onde o Mestre nos promete alívio para as aflições, aquelas aflições lá, tão bem descritas no capítulo 5º, dizendo que através dele nós vamos encontrar esse alívio. Lembra? Vinde a mim, você que está cansado, você que está sofrendo, porque eu vou te aliviar. Então, é exatamente isso. Ele é o alívio para as nossas dores, ele que vai secar as nossas lágrimas. Todos os sofrimentos, as dores, as decepções, as doenças, perdas de entes queridos, encontram consolo na fé, na vida futura e na confiança da justiça do Pai, que o Cristo veio nos ensinar. A fé
dá um alívio danado para tudo isso. Imaginemos que nenhum de nós acreditasse em absoluto na existência de algo que transcende essa vida. E as dores chegam para quem acredita e para quem não acredita. Só que a fé, a certeza da vida futura, faz ficar mais fácil carregar. Porque se nós não tivermos a certeza de que algo continua, tivermos a certeza da causa e efeito, tivermos a certeza de que o Pai amoroso e bom tudo preside, que Ele é infinitamente justo e que, portanto, tudo o que acontece é suprema justiça, mesmo que aos nossos olhos pareçam de uma dor muito grande, vai ficar muito mais difícil carregar. Então, como o Evangelho nos fala, todas as nossas dores, todas elas, na certeza de que existe algo que sai, que continua da matéria, facilita a nossa vida. E é isso que o Cristo veio ensinar, isso que o Cristo veio nos provar. A existência de Deus, nós já sabíamos, né? Parece que está no nosso DNA mental, no nosso DNA espiritual. Todos os seres humanos, através da história das civilizações, sempre tiveram a certeza da existência. Mas, quando Cristo chega, Ele mostra esse Criador de um modo diferente. Ele mostra esse Criador Pai, amor, justiça, bondade. E nós que tivemos o privilégio de entender e de aprender com Ele, fica bastante mais fácil. Para quem duvida dessa justiça, como eu falei há pouco, as aflições pesam com todo o seu peso e a esperança não vem abrandar a amargura. Não é questão de ser melhor ou pior pessoa, o fato de acreditar ou não acreditar na continuidade da vida, acreditar ou não acreditar na existência do Criador. A gente conhece e vê relatos de pessoas que não acreditam em absoluto e são pessoas boas, mas em termos pessoais, em termos de alívio para as dores, a fé abranda demais as nossas dores, ajuda a secar as lágrimas. Lembra o que Jesus falou? Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Para os que aceitam dividir com Ele o fardo das dores, estes tornam-se leves, pois sabe-se que não estão sós. Sabem também que o consolo dos seus ensinamentos torna as aflições menores e as cruzes mais leves. Então, vinde a mim, que eu vou te aliviar. Quando a gente aceita esse alívio que vem dele, a gente não está mais sozinho. Sabe que tudo que ele ensinou vai fazer com que a nossa dor se torne menor. Vai fazer com que o fardo, mesmo que pesado, seja mais fácil de carregar. É isso que os ensinamentos do Mestre vêm nos trazer. Através da certeza de que nós não estamos sozinhos, através da certeza de que o Pai a tudo preside, que o Pai é amor e bondade, faz com que as nossas dores sejam menores. As nossas dores nós consigamos levar porque sentimos e sabemos que alguém divide o fardo conosco. Tem uma história, ela é bem antiga, mas há muitos anos, e põe alguns anos nisso, é um conto. Uma dupla sertaneja aí, nem sei mais quem, musicou essa história que chama Pegadas na Areia. Alguém já ouviu? E mostra bem isso aqui. Para aqueles que não sabem, eu vou contar bem resumido. Uma pessoa diz que ela e o Senhor fizeram um pacto. E o pacto é de que iriam andar sempre juntos, o Senhor sempre ao lado dela, para ajudá-la na caminhada da vida. E assim foi. Lá no finzinho da vida, ela olha para trás e percebe que todas as pegadas de toda a vida dela e do Senhor ficaram marcadas na areia. Mas que em alguns momentos, no lugar de 4 passos, 2 pares de pés, tinha apenas um par.
E ele começou a perceber que quando tinha apenas um par, era o dia em que ele estava mais sofrido. Aquela época da vida em que as dores chegaram maiores. E ele olha para o Senhor e fala: nós não combinamos? Você não prometeu que ficaria comigo em todos os dias da minha vida? Justo nos dias mais difíceis eu caminhei sozinho. E o Senhor olha para ele e fala: não, meu filho, nesses dias eu te carreguei no colo. E é bem assim. Quando a gente tem a certeza de que nós não estamos sozinhos, em que a dor chega maior, é hora de falar: agora é o teu colo que eu preciso. Jesus impõe uma condição, né? Entretanto, impõe uma condição para a felicidade prometida, que é a observância da lei. Quando ele diz para cada um de nós tomar o seu jugo e aprender a ser manso e humilde de coração. Então, o que é essa lei? O que a gente entende por essa lei? Será que não é a lei que segue aquele código que está escrito desde todos os tempos, que é na nossa consciência? Será que não é a lei de sabermos que o respeito ao outro tem que ser a norma da nossa vida? Então, não é isso aqui, ser manso e humilde de coração? Não agredir, não gritar, não querer ou fazer mal ao outro, é se colocar no lugar do outro para entender que a dor que dói em mim dói igual nele. Portanto, para que nós possamos sentir esse alívio, esse consolo, a dor que é aliviada por ele, que também sintamos a dor do outro e saibamos aliviá-la. O que ele gostaria que nós fizéssemos? O que fizerdes ao menor do meu irmão, é a mim que o fareis. É exatamente isso que ele quer que a gente faça. Quantas e quantas vezes a gente vê alguém no maior sofrimento e não pensa quem é essa pessoa? Luiz costuma dizer que se nós soubéssemos que foi um filho nosso de uma encarnação pretérita, a gente não ia lá cuidar com mais cuidado? Não ia dar uma atenção maior? Mas hoje para nós é um desconhecido, e aí a gente passa, né? Então, se soubéssemos que era o Cristo que estava ali, nós também iríamos cuidar. Mas ele disse: o menor irmão, o mais pequeno, o mais insignificante aos olhos da sociedade, o que você fizer a ele, é a mim. Então, esse que é o jugo, esse que é o fardo. É o conviver com o outro, respeitando, amando e ajudando e se colocando no lugar do outro. Então aí vem algumas perguntinhas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Como temos nos portado de encarnação após encarnação? As de lá a gente não sabe, a gente até pode ter uma ideia pela que estamos vivendo hoje. Mas a de hoje, né? Como que a gente tem se portado? Lá no passado, nós usávamos o seu nome para justificar as nossas guerras. Se a gente puxar pela história, as guerras mais sangrentas, mais difíceis, aquelas que levaram mais dor à humanidade, foram e infelizmente ainda são as guerras religiosas. Hoje, nós usamos o seu nome para dizer que somos cristãos. Mas o que nós fazemos para aliviar aquele que passa diante de nós em sofrimento? Todos nós conhecemos, através da história, o Gandhi. Gandhi foi uma pessoa especial que nos deixou o legado da não violência. E uma vez perguntaram ao Gandhi se ele não gostaria de se tornar cristão. Ele era hindu. E ele disse que não, que ele não se tornaria cristão, porque ele não conhecia nenhum cristão, apesar do ensinamento do Cristo ser perfeito. Então, nós hoje estamos nessa situação, nós nos dizemos cristãos. Usamos sim o seu nome. Se lá no passado talvez empunhássemos uma lança para
conquistar terras, para conquistar a cidade santa ou para matar infiéis usando o seu nome, hoje a gente usa o seu nome na indiferença pela dor do outro. A guerra só mudou de nome e de jeito. E para aqueles que estão perdidos, descrentes, ainda sem tê-lo como médico, e nós que bradamos ser cristãos, os consolamos? Levamos a sua palavra de fé, de otimismo, levamos o seu remédio, a sua presença de médico das almas? Porque quantos estão sem esperança por aí? Lá no comecinho nós comentamos, aqueles que não têm a certeza do amparo do alto, quando a dor chega, ela fica muito maior. E quantos não estão assim? A gente leva esse consolo, não é levar matéria, coisa material, não. É levar consolo, é falar, é mostrar a presença de um amigo, nós aqui encarnados, mas que eles possam ver em nós o exemplo do Cristo. Será que a gente faz isso? Ou vai deixando passar amanhã? Não tenho tempo, não gosto. Então, não mais guerreamos em seu nome, mas essas guerras talvez não sejam as piores, porque elas são sutis, são disfarçadas, são omissas. Será que nós não estamos fazendo a guerra da indiferença hoje? A guerra do não ligar para a dor do outro? A guerra do eu sou mais importante? A minha família está em primeiro lugar, depois a outra? E o pior de tudo é que batemos no peito ainda, nos dizendo cristãos, representantes do Cristo, quando na realidade ele não deixou representante algum. Quantos de nós, que se não fosse a bênção do Evangelho, estaríamos perdidos, talvez já não estivéssemos aqui, não teríamos aguentado as tristezas por que passamos? Se a gente puxar pela memória, alguns de nós talvez não tenhamos sofrido muito, mas outros tem uma história de dor, de sofrimento, de lágrima. E quantas vezes a desesperança chegou? Quantas vezes a vontade de jogar a toalha? Mas vem o consolo do Evangelho, chega a palavra certa na hora, e a gente levanta e a gente continua. Então, é esse o consolo que ele vem nos trazer. Esse é o Cristo Consolador. Se suas palavras nos confortaram, é hora de pegar a segunda parte da mensagem. Tomai sobre vós o meu jugo e vamos levar esse consolo aos irmãos. Então, vinde a mim, quem está cansado, que eu vou aliviar. Porque o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave. Então, a gente quer o alívio, mas a gente precisa tomar esse jugo também. Então, como que podemos fazer isso? Colocando seus ensinamentos como nosso maior tesouro, ou nossa vida é mais tesouro, ponto, esqueci. Ou nossa vida é mais importante e não permitiríamos a sua interferência se isso fosse ameaçar a nossa posição. Então, como que a gente pode fazer isso? Ele, os seus ensinamentos, o seu legado é mais importante que tudo, ou as minhas coisas são mais importantes? Vamos lembrar de um dos seus ensinamentos que fala para buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que todo o resto virá por acréscimo. Normalmente, nós buscamos as coisas daqui, esperando que talvez um dia as coisas do céu cheguem. O normal nosso é inverter isso. A busca primeiro pelas coisas daqui, depois as do céu. Nós estamos no mundo, temos que ser partícipes do mundo, buscar sim as coisas do mundo como meio de sobrevivência. Não está errado, mas o nosso erro é colocar essas coisas como o foco primeiro, como a meta. E na hora H, na hora que a gente estiver voltando para casa, não vai importar de jeito nenhum os bens que nós deixamos aqui. Isso não vai fazer diferença. Então, como que são os seus ensinamentos? O nosso tesouro real são esses ensinamentos ou o nosso tesouro real são aqueles que o dinheiro pode comprar? Ele nos prometeu que seremos bem-aventurados
se praticarmos a misericórdia, a passividade, a mansuetude, a gente tem praticado isso, tem sido misericordioso com a dor alheia, tem entendido que o erro do outro é porque ele ainda não aprendeu e, portanto, a gente entende e não se revolta? Nós somos assim ou eu não levo desaforo para casa? Olha, eu não aguentei, eu falei tudo o que eu queria, tudo que estava na minha boca, guardado há tanto tempo, eu falei. Como que a gente se porta? Nós seremos bem-aventurados se formos puros e humildes de coração. Humildade, a maior das virtudes. Aquela que o Mestre disse que bem-aventurado é o pobre de espírito, quer dizer, bem-aventurado é o humilde, porque deles é o reino dos céus. Ele já está vivenciando as alegrias do reino dos céus, já está no presente, vivenciando a maior das virtudes. E nós ainda vemos a humildade como sinônimo de ser bobo, de ser capacho, quando na realidade ser humilde é não deixar que nada das coisas da terra mexam conosco, nada nos envaideça e nada nos ofenda. Não precisamos deixar que as coisas da terra ou nos ofendam ou nos envaideçam. Se tivermos fome e sede de justiça, e se soubermos aceitar os sofrimentos da vida com resignação, será que a gente sacrifica tudo à justiça? Ou quer que a justiça seja aplicada para o outro, sempre para o outro, com a mão mais pesada possível, mas e conosco? Será que nós queremos? Sacrificamos o nosso interesse, aquilo que é do nosso interesse, mas se não for justo, eu não quero que aconteça, porque é justo que aconteça com o outro? Já estamos fazendo assim? Essa é uma das características do homem de bem. Até onde buscamos e praticamos esses ensinamentos de Jesus? A revolta não nos ataca quando nos sentimos injustiçados ou feridos? Eu vi uma frase esses dias, deixa eu ver se eu lembro, se não me engano, do Raul Teixeira. No mundo existe injustiça, mas não existe injustiçado. Então, a injustiça pode ter acontecido conosco, mas nós não somos injustiçados. Injustiça agora, nessa visão, nesse momento, mas nas histórias que deixamos lá atrás, aquilo foi só consequência e hoje estamos resgatando alguma injustiça deixada. Então, no mundo existe injustiça, mas não injustiçado. Mas quando é conosco, e a revolta? Deus esqueceu de mim, por que comigo? Justo comigo, tanta gente para acontecer, na minha casa que foi acontecer isso. Sabedores que somos do futuro bem-aventurado que nos aguarda, nós damos prioridade a esse futuro ou a vida material é mais urgente? Nós falamos isso mais ou menos há pouco. Esse futuro é a nossa meta, é o nosso foco? Nós nos lembramos disso todos os dias? O que eu estou colocando nessa minha bagagem que eu vou passar pela aduana dos dois planos da vida? Será que ela está ficando mais pesada? Será que ela tem mais brilho? Tem mais luz? A semente da sua palavra, ao cair no nosso coração, vai frutificar ou o nosso terreno é infértil? Aquele semeador da parábola saiu a semear e encontrou terrenos os mais variados. Somente em um cresceu a ponto de frutificar. Será que o nosso é um desses terrenos que vai crescer o ensinamento para frutificar, mesmo que seja a 100 por 1, ou a 30 por 1, ou a 2 por 1, mas que frutifique? Ou nós temos todos os outros tipos de terreno que a parábola tão bem descreve? Então, como que é o nosso coração? Está preparado? Nós colocamos à disposição dele os talentos que recebemos e saímos a semear sem nos preocuparmos e sermos bem recebidos? Ou preferimos pôr a nossa candeia embaixo do alqueire, esconder e disfarçar a nossa fé? Por conveniência, por medo, por vergonha? Quantos talentos nós temos?
E talento não se restringe àquela aptidão maior manual para uma arte ou para alguma coisa assim, que normalmente é isso que pensamos. Talento, um talento maravilhoso que recebemos é o evangelho que nos chegou. As informações que o mestre nos deu e que quantos ainda não têm. E nós temos trabalhado com isso? Ou a candeia embaixo do alqueire porque eu tenho vergonha? Não dá para ficar falando, né? Ainda mais se eu falar que eu sou espírita. Eu falo que eu sou espírita em alguns lugares. Em alguns tem uma certa relevância. E aí as pessoas até querem saber e perguntam. Mas em outros, são duas situações em alguns lugares. Ou nós somos do demônio e eu não posso falar que eu sou espírita porque vai ficar muito feio. Ou vão falar que eu sou um bobo, uma pessoa que acredita em tudo, um ignorante. Então eu não posso falar. Mas em alguns lugares dá um certo ibope, então eu falo. Isso é candeia embaixo do alqueire. É ter a coragem de levar a bandeira do espiritismo onde formos, independente se o outro vai achar ou não que somos bobos, manipuláveis, que somos do demônio ou o quê? Não tem importância. Nós sabemos que a doutrina espírita é baseada 100% nos ensinos do Mestre Jesus, que é uma doutrina cristã que traz aquele cristianismo de uma clareza imensa, como dificilmente outra religião iria trazer. Nós exercitamos o perdão de modo que realmente esqueçamos o mal que nos tenham feito, nos alegrando com as boas coisas que acontecem aos nossos inimigos, e nós perdoamos tantas quantas vezes se fizerem necessárias, até que o outro aprenda. Mas aprenda pelo nosso exemplo, não pela imposição da vida. Então, como anda o nosso perdão? Olha, perdoei sim, mas ficou uma mágoa, ele não passa na minha frente não, porque eu não quero ver a cara dele. Isso não é perdão. Perdão é esquecimento da ofensa. E esquecimento da ofensa não é fazer com que aquilo apague da memória, porque aí é amnésia. Mas é fazer com que aquilo, vindo para a lembrança, não doa, não machuque, não desperte sentimento ruim e desperte vontade de ajudar aquele que nos fez mal em qualquer circunstância. Isso é esquecimento da ofensa. Nós estamos nessa situação esquecendo as ofensas ou esquecemos da boca para fora? Nós costumamos dizer que temos fé em Deus, mas essa fé é do tamanho de um grão de mostarda? Jesus, inteligentíssimo, compara a fé ao grão de mostarda, que devemos ter essa. Eu não sei se alguém já viu um grão de mostarda, eu tinha um lá em casa que eu ganhei, mas eu perdi, de tão petitinho que ele era. Ele é um pontinho, uma cabeça de um alfinete, pretinho, duro. Olha a inteligência do mestre. Então a nossa fé pode ser pequenininha, bem pequenininha, desde que ela seja dura, forte o bastante, para nada destruí-la. E esse grão de mostarda, quando plantado, pequenininho do jeito que é, em pouco tempo, ele dá um arbusto bastante grande, ele floresce. Que a nossa fé seja assim. Forte o bastante, rígida o bastante, tenaz o bastante para que nada a destrua, mas quando necessário, que frutifique em muito. E ainda, a nossa fé nos faz acreditar que se o Pai provê as aves dos céus, provê os lírios do campo, quanto mais a nós, seus filhos amados. Ou nós esquecemos e aí a gente se preocupa pelo dia de amanhã, pelo dia de depois de amanhã, pelo dia daqui a 10 anos. Nós nem sabemos se estaremos aqui amanhã, quanto mais daqui a 10 anos. A confiança de que o Pai tudo provê e que cuida com carinho especial de cada um de nós. Nós temos observado as suas leis, sentido que para segui-las não é necessário esforço maior do que o amai-vos uns aos outros como irmãos. Não é isso que ele nos falou? Todos os ensinamentos, toda a lei e os profetas se resumem em quê? Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Somos irmãos. Isso se resume
o seu ensinamento. Se assim seguirmos, estaremos cumprindo o seu jugo, que é leve. Então, que o seu fardo e o seu jugo são sinônimos de amor, é isso. Amor ao outro, respeito ao outro. Isso é cumprir o jugo e o fardo que são leves. Vamos agora para o Cristo, para o Consolador prometido. O Mestre prometeu para a gente um Consolador. E vamos ver então como ele fez essa promessa. Quando ele fez essa promessa? O Cristo nasceu para várias pessoas e em cada momento especial da sua vida. E nossa vida, quando ele nasceu, é mais ou menos assim. Alguns de nós já somos cristãos há muito tempo. E há muito tempo que eu digo, não é dessa encarnação. Cristãos desde 2000 anos atrás. Outros há menos tempo. Mas nessa encarnação, vamos falar dessa. Quando que nós despertamos de verdade para os ensinamentos do Mestre? Quando que percebemos a importância dele e resolvemos seguir esse ensino na nossa vida como a nossa diretriz? Quando foi? Será que foi quando o Consolador entrou nas nossas vidas? Mas aí a gente pergunta, que Consolador é esse? Ele prometeu o Consolador, dizendo que talvez o Cristo tenha entrado para valer quando nós conhecemos, quando o Consolador chegou. Eu nem sei quem é o Consolador. Ele chegou há 160 anos, em abril de 1857, então quase 161. Através do Espírito da Verdade, que ele disse estaria conosco para todo sempre. Foi quando nasceu o Espiritismo. Através da publicação de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. O Consolador se fez presente entre os homens através de um livro. É a doutrina espírita, que vem nos ensinar, confortar, mostrar-nos que a vida não acaba com a morte do corpo, mas que o espírito continua vivo, dando-nos a certeza do reencontro com aqueles que amamos. Só isso, só essa frase, já não é um consolo? Já mostra para nós que não vai acabar quando o corpo acabar, que algo vai continuar. E esse algo vai continuar com a mesma individualidade que tinha aqui. E que os afetos vão se encontrar sempre, porque o amor não acaba. Isso é consolo. E foi assim que ele nos falou: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o homem não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João. Ele falou isso para João lá na margem do Genezaré, do lago Genezaré, ou do mar da Galileia, né? Que é o mesmo. E João era o discípulo querido, porque era um adolescente, um menino de 16 anos, e que seguiu o Mestre até o fim. Foi o único dos discípulos que ficou com o Mestre aos pés da cruz. A tal ponto que o Mestre, lá na cruz, disse a João para cuidar da mãe de Maria, e disse a Maria para cuidar do filho, que era João. E a passagem que ele fala para João desse Consolador prometido é muito bonita. A história que antecede, olhando para as estrelas, e João pergunta para ele. Então, prestando atenção aqui, que vai ficar eternamente convosco, o Espírito da Verdade, esse Consolador, o Pai vai enviar em meu nome e vai ensinar todas as coisas. Então, por que o Espiritismo só veio agora? Se ele falou para João, lá no Tiberíades,
2.000 anos. Por que só veio em 1857? Aquela época, lá há 2.000 anos e naqueles anos que seguiram, nós não estávamos prontos para receber todas as verdades. Precisávamos amadurecer, crescer um pouco mais, para que tudo pudesse ser nos revelado. Hoje, o Espiritismo é 100% compreendido? Falei há pouco que dependendo de onde nós falarmos que somos espíritas, a pessoa vai falar, mas você é bobo, como é crédulo, como acredita em tudo. Então, se não é 100% compreendido, imagina atrás. Como ia falar de comunicabilidade, como ia falar de reencarnação, como ia falar da vida que continuava com toda a plenitude depois da morte do corpo, como ia falar dos mundos habitados, dessa pluralidade imensa de vida pelo universo afora. Então, não tinha condição de entender. O Espiritismo, ele explica, consola, dá uma fé inabalável no futuro, ratifica que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Porque o Espiritismo prova que não existe lugar circunscrito para as bem-aventuranças eternas, que se chama céu, ou para as dores eternas, que se chama inferno. Porque se houvesse isso, esse lugar circunscrito, com a pena eterna, pessoas que se amam estariam irremediavelmente separadas para toda a eternidade. Se um praticou coisas boas, ele vai para essa bem-aventurança, para o céu eterno. Se errou, ele vai para o inferno, para a dor eterna. E assim, corações amados nunca mais vão se ver. O Espiritismo vem nos mostrar que nada, que nenhuma ovelha, que nenhum de nós vai se perder, porque a chance nos é dada sempre, 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 quantas vezes forem necessárias, até que cansemos de sofrer, e nesse cansaço de sofrer, vamos seguir os seus ensinamentos, seguir o seu jugo, carregar o seu fardo e ser feliz. Portanto, é um consolo imenso saber que quem amamos não está irremediavelmente perdido, saber que nós não estamos irremediavelmente perdidos. Nós sabemos que não teremos uma eternidade de sofrimento, apesar de tantos erros. O Pai nos faculta tantas chances quantas forem necessárias, até que aprendamos. E a gente vai. Às vezes tropeça muito, às vezes teima para aprender, mas a gente aprende. Ao nos ser desvendadas as bênçãos da reencarnação, da comunicação com aqueles que costumeiramente chamamos de mortos, mas que estão mais vivos do que nós, temos a certeza que a vida continua, com toda a sua individualidade. Que consolo e conforto maior nós poderíamos ter? Aquele filho amado, aquele pai amado, que foi antes de nós, continua vivo. De repente até vem trazer uma mensagem, se for permitido por Deus, e mensagem provada por detalhes que médium algum sabe. Essa é a certeza da vida continuar, dos laços que continuam. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. É o Espírito da Verdade que preside o seu estabelecimento. Lembra lá quando o Mestre fala que no tempo certo o Pai vai mandar o Espírito da Verdade para desvendar e presidir o Consolador? Então, é o Espírito da Verdade quem vem presidir essa doutrina nascente. E existem inúmeras provas na codificação do Espírito Verdade. Já já a gente vai falar de uma delas. Mas tem uma que eu acho muito interessante, que está nas obras póstumas. Nós sabemos que a doutrina é baseada no Pentateuco, em 5 livros. O 6º livro não faz parte dessa base, né? Porque são as obras póstumas. Tudo aquilo que Kardec deixou anotado, os seus amigos compilaram e editaram essa 6ª obra. E nas obras póstumas, Kardec nos fala do Espírito Verdade, que se prontificou a vir ajudá-lo. Mas foi de um modo que aí já mostra a grandiosidade de Kardec, que qualquer um de nós, se passasse por isso, ia falar, eu não vou fazer o que você está pedindo. É mais ou menos assim.
chega uma comunicação dizendo que ele, Kardec, iria presidir uma nova doutrina nascente. E Kardec fala: eu não me acho uma pessoa digna de fazer isso, mas eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para bem desempenhar essa função. E faz uma perguntinha básica: consentirás em dizer-me quem és? Aí o Espírito fala assim: eu vou ficar contigo 15 minutos por mês. 15 minutos por mês, para te ajudar, para eu presidir e te ajudar nessa doutrina que você vai fundar. Já era assim, absurdo. Eu vou fundar uma doutrina nova e aquele que é meu chefe, meu guia, meu instrutor vai ficar 15 minutos por mês comigo. Aí ele fala assim: vai me dizer quem você é? Ele fala assim: para ti sou a verdade, e isso basta, não terás mais informação. Quer dizer, qualquer um de nós ia falar: não vou. E ele fez tudo isso. Então, é o Espírito Verdade, sim, aquele lá prometido, que vem presidir ao nascimento do Espírito. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, levanta o véu sobre certos mistérios, até então tido como inexplicáveis. Revela que certos sofrimentos que aparentemente são injustos podem ter as suas causas em atos praticados em existências anteriores. Então, o Espiritismo explica e consola de um modo que nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia vem nos explicar. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: o conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. A lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Essa é a nossa doutrina. Aquela que a gente vem aqui todas as semanas beber da fonte e gosta e entende que está nos melhorando, que está trazendo alguma verdade, algum consolo, mas que às vezes não sabe nem entender e nem explicar. É isso aqui. As respostas que por milênios talvez estejamos buscando. O que eu estou fazendo aqui? Quem que eu sou? E de repente aqui a gente se descobre, não num dia em que alguém falou, mas no dia a dia de estudo, que eu sou um espírito em evolução. Que apesar de tantas dores, ou de tantos erros, ou de tantas lágrimas, eu vou ser plenamente feliz, porque esse é o meu destino. Então é um consolo, é uma certeza muito grande. E na instrução dos Espíritos, como eu falei, é o Espírito Verdade. É Ele quem fala aqui, nessa instrução, só Ele, porque Ele é aquele que preside essa doutrina. E Ele também fez o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Verdade prefaciou o Evangelho. Então vamos nós agora ler esse prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito Verdade assina. Esse é o prefácio do Evangelho. Quer dizer, aquilo que durante o Evangelho, né, nós vamos depois estudar. Então, quem prefaciou o Evangelho segundo o Espiritismo
foi esse Espírito Verdade. E, a partir daí, nos 3 itens que eu falei que ele faz a instrução dos Espíritos, ele vem nos falar alguma coisa. E vamos ver o que ele vem nos falar. Nesse capítulo 6, novamente ele vem nos esclarecer sobre as verdades eternas, dissipar as trevas e confortar. Então, eu não pus aqui, mas eu vou ler um pedacinho de como ele começa, porque senão ia ficar bem grande o nosso assunto, de como ele começa a falar. Eu acho muito interessante. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então o Espírito Verdade começa assim, esse capítulo. É o Mestre Jesus. E ele cuida, Aliás, Kardec fala, o Espírito Verdade está capitaneando, é um capitão de todo o grupo de espíritos que vem falar, trazer as informações da doutrina. É o mestre quem conduz, é o mestre quem dirige, mas todos os espíritos juntos são chamados de Espírito Verdade, porque respondem a uma única cabeça. Então vamos continuar aquilo que o Espírito Verdade, então, vem falar. Peguei alguns trechinhos só, senão ia ficar muito grande para nós. Ele fala que elevemos a nossa resignação ao nível de nossas provas e que, se assim fizermos, nós vamos sair vitoriosos. Então, quantas vezes a prova chega e a resignação fica bem longe? Vem a revolta, vem a dor maior. Portanto, levar a resignação ao nível das provas para que saiamos vencedores delas. Diz que nada se perde no reino de Deus. Nossas dores formam um tesouro que, bem suportadas, nos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas. Cada um de nós tem uma moradia reservada nesse reino de luz. Mas por que a gente não está lá ainda? Nós já temos luz própria para estar lá? Nós já conseguimos acender essa luz interior? Enquanto não conseguirmos, não estaremos, mas bem suportadas as dores, bem vivida a vida, pautada em honradez, em dignidade, em amor ao próximo, nos fará habitar nessas esferas superiores. Depende de nós, como diz a música. Salienta que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Todas as coisas devem ser restabelecidas. O Espiritismo, os Espíritos nos ensinam, Kardec nos disse, que é o cristianismo redivivo. O cristianismo que, lá da sua nascente, voltou como era. Muitas denominações religiosas têm méritos imensos de terem, a despeito de tantas coisas, trazido o Evangelho até os nossos dias. Mas, porque são tocadas por homens, acabaram, de algum modo, se contaminando com as coisas, os prazeres e o poder da terra. E, às vezes, se perderam um pouco. A doutrina espírita, quando ela nasce, ela traz o ensinamento de Jesus de uma clareza muito grande. E aqui eu vou falar por mim. Eu não consigo, até hoje, encontrar nenhum paralelo de explicação do Evangelho nas demais religiões como a doutrina espírita nos dá. Ela parece que tira um véu que até então a gente não conseguia perceber.
da grandiosidade do Evangelho. Além disso, ela traz esse cristianismo primitivo, esse cristianismo redivivo, como Kardec nos fala, porque tira toda a hierarquia. Ela é o cristianismo na sua essência pura. Não existe hierarquia aqui. Não existem pessoas que estudam a ponto de galgar degraus e estar em posição superior às demais. Aqui não tem isso. Todos somos iguais. De estudo, de ensinamento, de aprendizado, de troca. Então, não tem dogma. É uma doutrina que traz o cristianismo igualzinho. Lá, quando Pedro criou a Casa do Caminho e saiu pelo mundo, né? Os apóstolos saíram pelo mundo para falar do Evangelho, é aquilo, a vivência do Evangelho e os ensinamentos do Cristo na maior pureza. Ele nos ensina a beber na fonte viva do amor e prepara-nos para nos lançarmos um dia, livres e alegres, no seio daquele que nos criou fracos para nos tornar perfeitos. E deseja que modelemos nós mesmos a nossa argila, para sermos os artífices da imortalidade e evoluirmos para o destino feliz a cada um de nós reservado. Cada um de nós é responsável pela própria evolução. Cada um de nós vai se moldando e vai se criando cada vez melhor. Cada vez evoluindo mais, porque nenhum de nós volta. A doutrina espírita, um dos seus princípios é a da evolução constante. Nada, nem material, nem natureza, nada, e muito menos espírito, vai voltar, vai retrogradar. E terminando, o Espírito Verdade dá a nós, aos espíritas, esse mandamento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E aí então vem a pergunta, né, no último slide, para que a gente pense. Alguns de nós já se dizem espíritas. Eu sou espírita. Alguns dizem, eu não sou espírita porque eu tenho muitos defeitos. Mas ser espírita não é sinônimo de não ter defeito, porque senão não tem centro espírita e não tem espírita. Nós estamos no planeta de prova e expiação e, portanto, todos nós temos muitos defeitos, sim. Mas o espírita é aquele que tenta tirar de si o mal que ainda habita. É aquele que busca cada dia ser melhor. Ou aquele que doma as suas más tendências e é reconhecido pelo seu progresso moral. Então nós somos sim espíritas. Outros são simpatizantes, vêm, procura, gosta do ensinamento. Não importa em qual situação nós estamos. Somos espíritas porque aqui viemos, porque a gente vem beber dessa fonte maravilhosa que são os ensinos do Mestre, à luz do Espiritismo, que tão bem nos faz. E o que a gente está fazendo para seguir esse ensinamento do Espírito Verdade? Amai-vos. A gente se conhece para valer? A gente conhece a necessidade do outro? A gente tem buscado saber da vida do outro, mas não da vida da fofoca ou da vida para esparramar em rede social, mas da vida, da essência realmente dele? O que nós sabemos? O que estamos fazendo para que esse amor entre nós possa crescer? Para sermos como foi com os apóstolos lá, quando ele disse que com os apóstolos deveríamos ser reconhecidos, para os outros queriam dizer, vejam como eles se amam. Será que aqueles que nos encontram podem dizer isso? Vejam como os espíritas se amam? Será que cada um de nós não está falhando nessa prática do amor? E o segundo ensinamento é instruí-vos. Quantos de nós está buscando instrução? Quantos de nós está buscando aprender mais? Entender esses ensinamentos? Quantos livros a gente já leu? Livros espíritas. Será que a gente tem buscado fazer isso? Aliando esses dois ensinamentos do Espírito Verdade.
amor e instrução, nós vamos chegar a nos tornar anjos. Porque se não existem anjos criados, como alguns acreditam, já perfeitos, sabemos que nos tornaremos anjos um dia, que a angelitude está à nossa espera. E só a atingiremos quando as asas do amor e as da sabedoria, as da instrução, forem o nosso alicerce para a evolução. E o que a gente está fazendo para chegar lá? Então, que esse ensinamento do Espírito Verdade fique para nós como um questionamento íntimo. Qual o meu papel para aprender a amar e para adquirir mais sabedoria, mais instrução e me tornar uma pessoa melhor? Que o Mestre esteja conosco e que Ele nos envolva na sua paz. E que essa paz seja para nós diretriz de vida sempre.